Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que raio de hora que você está vendo esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um tema polêmico pra cacete, que não é o que está anotado aqui diretamente, mas é o progressismo nas Olimpíadas. Deu muito bafafá as Olimpíadas. A gente viu um ataque assim agudo contra o cristianismo. Agudo, e atacar o cristianismo é atacar a sociedade ocidental como um todo, tá? E pior, dá abertura para que uma outra religião ocupe esse espaço metafísico, que essa outra religião hoje toma conta, curiosamente, da França de uma maneira muito aguda. França é essa que foi a menina dos olhos da igreja durante muito tempo, né? Inclusive, não sei se você sabe, mas o próprio Papa residiu na França por um período e Santa Catarina de Sena combatia muito a permanência do Papa na França. Queria que ele voltasse para Roma, que é onde Pedro está enterrado, nosso apóstolo Pedro, o primeiro Papa da igreja, né? No final das contas, o que eu vou tentar explanar para vocês aqui é o que raios que é essa mentalidade revolucionária que nós temos hoje embrenhado no nosso imaginário e nosso vocabulário, muitos termos. Vou até colocar uma frase já que você vai entender. Inveja um contra o outro, visão afofada e virtude, tá bom? Que é onde tem o problema da igualdade, que é impossível ter igualdade na nossa sociedade. Impossível ter igualdade, a não ser que você acabe com a virtude, tá? Você já deve ter escutado aquela seguinte frase, que agora até eu me esqueci da seguinte frase. Ah, lembrei. Estamos em pleno século XXI. Como ainda essas coisas existem? O século da informação, o século da tecnologia. A maior besteira possível. Parece que o ser humano ele evolui ao longo do tempo. Essa visão darwinista, o Darwin era um baita racista, tá? Eu não sei se você sabe. O Darwin era um mala sem alça. Se você for ler os outros livros do Darwin, você vai ver um ataque contínuo ao negro. Tem ataque ao negro o tempo inteiro na obra de Darwin. E ele cunhou uma teoria que é diferente do design inteligente, chamada teoria da evolução. Essa teoria da evolução, ela persiste muito no ideal revolucionário e progressista, como se o ser humano, conforme passa o tempo, ele fosse melhorando. Eu não sei vocês, mas eu acho que nós estamos piorando conforme passa o tempo. Nós estamos ficando cada vez mais o mimimi, a pouca abertura a ideias novas, ou até o questionamento de algumas ideias, tipo teoria darwinista, que eu não estou questionando aqui. Dá para falar, por exemplo, da música, das obras de arte. Exatamente. Boa, Thiagão. Qual foi o último Picasso que você viu? Picasso é uma bosta, né? Não, mas tipo, qual foi o último Van Gogh? Sim. O último Da Vinci. E arquitetura? Da Vinci. E arquitetura? Você vai na Grécia, você vê aquelas grandes construções. Aquelas igrejas. Exatamente. Você vai com essas igrejas modernas. Pode colocar isso, deixa isso aí no vídeo, tá? Você pega essa mentalidade desgramada, né? Você vê aí o Niemeyer da nossa arquitetura horrível. Uma vez eu fiz até um monte de stories sobre a arquitetura do Niemeyer que não remete a nada, né? Niemeyer era um bata de um tarado, essa é a realidade. Tem fala dele dizendo que a única coisa que ele pensa em fazer é agarrar a mulher. Assim, uma bosta, né? Então essa mentalidade revolucionária que nós vimos mais fortemente um ataque agudo ao cristianismo, não é a primeira vez nas Olimpíadas, foi a primeira vez. Mas nós vemos em algumas paradas por aí, né? Cristo como um travesti crucificado, e nós temos que nos calar. Né? Nós temos que nos calar, engolir isso daqui. E não é nada contra o ator aquela mulher com sobrepeso, não é nada contra ela. Sinceramente, provavelmente ela foi paga para fazer aquilo. É um burro de carga, né? Não deixa de ser. Nada contra, às vezes, alguém em alguma parada que fica crucificado. Nada contra. No final das contas, cara, você é obrigado a ficar engolindo isso tudo que você não pode questionar. O simples fato de questionar mostra que nós vivemos hoje uma ideologia que nos impõe a tua visão. E no final das contas, eu de novo falando no final das contas, é isso daqui que eu vou falar. Mentalidade revolucionária. A mentalidade revolucionária nada mais é do que um sujeito, em algum momento da história, achar que ele tem a solução para os problemas da humanidade. Me siga, eu tenho a solução para o problema da desigualdade, da fome, é sempre assim. É sempre assim. Então você tem stalinista, trotskista, Mao Tse-tungista, que eu não sei como que fala. Você tem várias vertentes no ramo de esquerda, por exemplo,
que são caras que acreditam ter a solução, a resolução dos problemas que a humanidade carrega desde que ela é a humanidade. E aí eu tenho em contraposição a proposta conservadora, que no final das contas, já estou falando muito final das contas, né? O conservador não é ideologia. O conservadorismo não é uma ideologia, é aquilo que foi testado ao longo do tempo. O conservadorismo ele foi testado ao longo do tempo, é o que funciona. Então uma família do jeito que é a nossa família funciona. Um pai e uma mãe, olha isso, cara, o que eu estou falando hoje, eu não falo isso para vocês confortável. Eu falo com um certo receio. Mas tem uma frase muito boa. Qualquer moderação em defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. Eu vou me ver com Deus, eu não vou me ver com você, entendeu? E eu tenho que defender a verdade. A ausência de pai na família faz muito estrago. A ausência de mãe na família faz muito estrago. Um casal separado é muito catastrófico. Uma das pontas de lança hoje do movimento revolucionário é o divórcio. Eu vou falar sobre isso em um determinado vídeo mais à frente, tá? Mas voltando para as Olimpíadas, quando que eu pego toda aquela macaqueação em cima da Santa Ceia, onde eu tenho travestis, onde eu tenho quase que seres ali escrachando os santos, né? Os apóstolos, eu tenho um ataque não a nós cristãos, eu tenho um ataque a toda a sociedade ocidental, que tudo que nós temos hoje na sociedade ocidental veio do cristianismo. Tudo. Tudo. Igreja, escola, tudo. Hospital, é que eu ia falar hospital e escola, mas isso aí. Hospital, escola, tudo. O primeiro hospital que foi fundado pela igreja. A nossa literatura, tudo. Tudo advém do cristianismo. Então é um ataque não somente a nós, mas a quem nossos antepassados foram, aquilo que eles defendiam. É um ataque muito baixo e é um ataque simbólico, porque tenta descaracterizar Cristo, por exemplo, colocando uma mulher obesa no centro, com uma espécie de santíssimo na igreja, quando nós temos uma hóstia, que é o Cristo que está ali. Né? Depois pesquisa aí sobre milagres eucarísticos. Né? Ele tem todo um adorno, como se fosse um sol, né? Luzes, né? Em volta, feito de ouro, e ela estava aquilo na testa. Né? Mas não é à toa, que era cor prata, se eu não me engano, não é? E o prata remete à lua, e a lua remete ao oculto. Nada à toa, esses caras sabem o que estão fazendo. E aí no meio, quase que no prato sendo servido ali, tem o Baco. Baco que é o deus do vinho, né? O hedonismo, deus do desejo. Nós temos muito bem um senhor. O senhor dessas pessoas, ele tem nome, tá? Ele tem nome. Eu não vou nem perder meu tempo aqui, porque eu gravei um vídeo sobre nefários. Dá uma olhadinha naquele vídeo ali. Aquele lá é o senhor dessas pessoas. Então esse ataque contínuo, nada mais é do que o atestado de que rola no fundo, uma invejinha. Tem uma coisa que essas pessoas têm inveja, é que como que ainda a família persiste? Como que ainda, já que tudo é uma criação social, eu tenho uma menina que se inclina para uma boneca muito mais facilmente do que se inclina para uma bola? Como que eu tenho ainda crianças que se convertem ao cristianismo, mesmo sabendo que isso daqui na realidade é só um movimento mitológico? Porque veja bem, o progressista ele acha que conforme passa o tempo o ser humano amadurece e ele se abdica dessas necessidades simbólicas, mitológicas, ultrapassadas, não é? Comparando, por exemplo, Cristo, nosso Senhor, com um deus egípcio. Como? Como pode isso? Esses caras, no final das contas, eles não conseguem entender que todo esse movimento conservador, ele é cuidado por Deus. 2000 anos de uma igreja que persiste, com várias pessoas errando ali dentro, ela continua persistindo, só pode ser obra de Deus, né? Pedro, tu és pedra, em cima de ti edificarei minha igreja. Né? Assim, existe, continuará existindo, e existirá até o final dos tempos. E esses caras, eles invejam isso. Por isso que eles fazem tanto e tanto barulho. Porque o ataque simbólico nada mais é, nada menos do que uma tentativa de estuprar aquilo que foi colocado em você através das tradições. É como se fosse um sequestro simbólico. Uma tentativa de desordenamento psíquico. A engenharia social, hoje a psicologia é de fato o instrumento usado pela engenharia social.
ela continua assiduamente através do ataque à família, do ataque às instituições, ataque à educação, ataque à religiosidade. Nós temos a teologia da libertação na igreja hoje, que faz uma inversão simbólica do papel de Cristo. Ele não veio aqui para combater o diabo, ele veio aqui para restituir, né, inaugurar o céu para nós, ele veio aqui para constituir uma nova sociedade, que é a maior mentira possível. Isso daí, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Eles tentam continuamente implantar, através desse ataque simbólico, uma inversão de polaridade, uma coisa que meio que você começa a aceitar aquilo como verdade, né? Reescrever o passado através do presente. Seria mais ou menos isso, desqualificando o passado. Desqualificando o passado e mostrando que no final das contas, você por defender aquilo que perdura ao longo do tempo, é um ultrapassado. E aos poucos isso começa a vir mais forte, né? Restrição judicial, você tem leis hoje que defendem o desejo das pessoas, né? Você defende provavelmente o livre discurso, mas você sabe que não é tão livre assim, então significa que isso deu resultado. Gramsci ficaria muito feliz. Gramsci, um revolucionário italiano, né? Falou que a revolução não deveria ser armada, a revolução deveria ser internalizada, deveria ser na educação, a revolução deveria ser através da família, a revolução deveria ser através da religião. Então isso vem devagarzinho, vem corroendo e tal como um móvel antigo que foi comido por cupins, você só percebe a partir do momento que você encosta naquele móvel e craquela. Curioso é que não está craquelando. Aparentemente o diabo, quanto mais ele grita, mais ele evidencia que ele está perdendo. Isso eu falei no Nefários, inclusive a própria frase do Nefários é essa, né? Ele começa a colocar um contra o outro. Essa ideia marxista que a gente vê, por exemplo, no feminismo, né? A mulher contra o homem. Nós vemos na gênese do Marx, o proletário contra o burguês. Tiago estava falando aqui que desde pequeno escutava que o chefe é um cara ruim, que o dinheiro... Eu cresci escutando que o dinheiro é algo ruim, que quem tem dinheiro é bandido. Eu cresci escutando isso. Faz parte da cultura brasileira a inveja. Você vê o brasileiro é fofoqueiro, né? Ele sempre quer arranjar um defeito. O outro não pode se dar bem. Se deu bem, porra, cara, tem inveja. O cara não fica feliz que você se deu bem. O cara não fica feliz que você está prosperando. Ele começa a pensar, nossa, como que ele está fazendo para enriquecer assim? Só pode ser alguma merda, né? Ou o pai dele que está fazendo isso por ele. Inveja. O núcleo de todo pensamento progressista, revolucionário, é a inveja. Tem uma passagem, cara, que é o seguinte, né? São Miguel fala para Lúcifer, quem como Deus? Eu não tenho vontade de tomar o lugar de Deus. A estrutura da realidade é a estrutura da realidade. O Ariano Suassuna tinha uma frase muito boa, eu quero ver o Kant relativizar na frente de uma onça. O mundo é o que é, independente de como eu esteja. Eu tô feliz, o mundo tá bom. Eu tô triste, o mundo tá ruim? Não, o mundo continua sendo mundo. Eu nunca vi um bêbado se apoiar numa parede imaginária. A realidade se impõe. Só que o mal, ele quer te convencer de que você pode ser Deus. De que você pode combater a estrutura da realidade através de uma implantação simbólica, principalmente. Você pega aquela marca que é a Balenciaga. A Balenciaga é a junção de algumas palavras que em latim fala que Baal é rei. Se você for pegar toda a linha de costura da Balenciaga, ela é meio diabólica. Eles fizeram um ensaio com algumas crianças. É até perturbador, né? Colocando roupas sensuais em crianças. Né? A gente tem roupas feias. A feiura é um combate à beleza. A beleza é um tronco de Deus, né? É um pilar de Deus. A feiura é ausência de beleza. O mal é ausência de bondade. Então eles tentam criar esse vazio. É a filosofia do vazio. É a filosofia da destruição. É a filosofia do sequestro. Eles tentam deixar você esvaziado do sentido. Porque tudo depende, né? Você tem que olhar para aquela horroridade que foi a abertura das Olimpíadas, ver o Baco na mesa e falar, ai que lindo, porque é arte, ele tem liberdade para fazer isso. Eu não diria que ele não tem liberdade, mas eu tenho a liberdade de falar que aquilo é feio, que eu não gostei, mas você não pode falar que é feio que você não gostou. Acho que eu vi um comentário, não sei aonde que eu vi esse comentário, mas um rapaz falando aqui pra ele, ele falou bem assim, era uma opinião de uma pessoa normal da internet. Acho que as pessoas normais tinham que ter mais voz. São as melhores para falar isso. As pessoas normais tinham que ter mais voz. Mas ele literalmente era sobre
uma moça, ela foi no museu com o pai dela, brasileirão da zoeira, e ela foi no museu lá fora. E aí o pai dela tirou o tênis, se eu não me engano, e tava andando descalço e deixou o tênis numa parte que tava vazia, galera. Os caras pararam e começaram a ver o tênis. Começaram a parar o tênis e tipo assim, nossa, deve ser uma intervenção artística. Você não consegue mais discernir. E aí ela gravou o pai dela rachando o bico e o pessoal tirando foto do tênis do pai dela. Ela depois mostra o pé dele descalço. E tipo assim, ele com outro par do tênis e ficou só um lá na obra e a galera tirando foto. Passando aí, tirando foto, umas pessoas paravam pra olhar assim. Você entende? Isso daí é anestesia a razão. E aí o cara ele comenta assim, pra mim, assim, dá pra você ver que o cara já tá puto, já tá chutando o balde já da sociedade. Ele, pra mim, a arte morreu quando colocaram aquele vaso no meio da galeria e falaram que era arte, né? Foi um artista que fez uma intervenção, que era um vaso sanitário. Ele só colocou o vaso e falou... do dadaísmo aquilo lá, né? Então. Pra mim a arte morreu quando ele colocou um mictório lá. Mas porque a arte é subjetiva, você tá entendendo? Porque no final das contas, é o que o Thiago falou é importante. A capacidade, assim, o belo e o feio tá na pessoa e não tá no mundo. É o subjetivismo, cara. É a interpretação, né? É o subjetivismo. Mictório, ele diz tal coisa, porque aí você tem que imaginar o que ele tá querendo dizer, isso é belo. Não é belo, cala tua boca, é uma bosta, velho. Foda-se o que você acha belo, não é belo. Esse tênis sem outro par, na verdade ele tá retratando, na verdade não, era só o cara que deixou o tênis lá. São os caminhos que foram, sei lá, são os caminhos pela que... metade. Isso, caminhos pela metade. Tá aí, isso aí já dá pano. Uma vez eu fui em um que acabei passando lá em Porto Alegre. Aí eu entrei rapidinho com a Renata, cara, me deu tanta repulsa. Era uma rede cheia de pedras, assim. Aí óbvio, né, quem tava no canto da sala? Uma mulher com uma franjinha aqui toda estranha, parecendo um Quasímodo, assim. Que bosta. Eu vi com a Gabi uma obra de arte assim, nossa, conceitual moderna. Era um tijolo um pouquinho grande, sabe aquele tijolo de concreto? Que é o cinzinha? Sei. Era aquele tijolo de concreto maiorzinho, e aí tinha uma tampa de vidro, assim, tipo, o tampo de uma mesa de centro de vidro em cima do tijolo, e o tijolo virava uma mesa de centro com a tampa, né? E aí ela, mesa de centro artística conceitual, está sendo vendida na galeria daqui do centro de São Paulo por R$6.000. E é literalmente um tijolo com uma tampa de vidro, é só isso. É idiota, só isso, mas é uma obra de arte, é uma intervenção artística. Mas você vê, do underground. essa obliteração da razão, cara, a razão, pessoal, Horácio é uma balança que você pesa e qualifica as coisas. Isso tem que ter um referencial. Se a gente tem um referencial, o que é 1 quilo, né? Então você tem que ter um referencial. Referencial são as leis naturais. Daí eu falei lá naquele vídeo do Nefários. Quando você tem essa cegueira na razão, meio que qualquer coisa serve. E aí você traz uma sensação de que qualquer um pode, basta querer. A Nike está mudando agora o slogan dela. Just do it era o antigo. Agora vencer não é para todo mundo. Porque esse discurso woke, galera, é aquele pessoal mais progressista mesmo, né? Tá cansando, cara. Não funciona assim. É a sociedade do nem, a molecada nem, que a gente falou agora há pouco, ó. Nem trabalha e nem estuda. Muito direito, pouco dever. Eu sei o que é bom pra mim, mas nunca construí nada na vida. Não sabe o que é bom. E o cara que acha que sabe o que é bom, pra mim tá sendo sustentado por alguém. Você está socialista de iPhone, no final das contas. E é um cara que ele vive baseado aqui. Os poucos que eu atendi, eles têm raiva do mundo. Eles invejam a estabilidade do mundo. Estabilidade e vida comum, para a mentalidade revolucionária, é algo aversivo. Eles não suportam as coisas que se repetem ao longo do tempo. Eles não suportam, porque são tudo aquela coisa que a gente está falando, volta a dizer. É um cara que ele é insatisfeito por natureza. É um cara que o tempo inteiro ele busca alguma excitabilidade no mundo porque ele não se suporta. Você fazer as mesmas coisas todo dia, para você realizar as mesmas coisas todo dia, para você executar a rotina, você tem que ter uma espécie de acomodação em cima. Não é acomodação, zona de conforto não, tá? Eu também acho esse termo uma besteira. Mas você tem que ter uma espécie de... Eu me dou bem comigo, ele tá bom. Eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu venho, eu já sei para onde eu vou, que é a morte. É isso. Não, mas esses caras não. Eles querem ser muito mais. Eles querem muito mais do mundo. Porque eles têm esse sentimento internalizado, que é diferente da frase de São Miguel, quem como Deus. Eu posso ser Deus. Eu sou Deus.
Eu tenho um Deus interno. Isso vem, né, pela religião universal. Fica esperto. Agenda 2030 da ONU. Religião universal. Todas as religiões levam a Deus. Aqui, ó. Aqui que leva. Não leva. Não leva. Porque todo caminho leva a Deus. Não, não leva. É proibido proibir. Essa igualdade de religião, né? Todas as religiões. Exatamente. Você tira a capacidade o quê? De prover virtude. Quem chama no catolicismo de mortificação, como que eu combato a gula, qual que é a correlação da gula com a luxúria, como que eu combato a assídia, o combate se dá na nossa carne. Volto a dizer, o Cristo que eu tenho aqui, que é o sacrifício máximo nosso, sacrifício por amor, é um combate. Ele poderia ter falado, cara, por que eu vou fazer isso por vocês, velho? Vou viver minha vida de boa. Sou filho de Deus, eu tô de boa. Não, ele quis combater isso através de si mesmo. Então, a virtude ela tem a ver com o sacrifício. Virtude, algo virtuoso. Tá guardada na imagem. O self-made man, né? Que ali eu tenho, por exemplo, um cara, né? Ele tá esculpindo a si mesmo, né? Se for pegar, por exemplo, o primeiro grau da maçonaria, que é o aprendiz, tem uma pedra bruta. No segundo, e aí você tem lá o esquadro e o compasso, né? No segundo grau, você já tem uma pedra talhada, né? Então você já tem ali um investimento, um esforço em melhorar a si mesmo. Tá? Mas não para buscar no Deus interior, que é a cagada da maçonaria. Né? Por isso que ela é diabólica em si. Pode torcer a boca aí, mas é. Tá? Mas é porque eu tenho que me aprimorar para me sacrificar por aqueles que eu amo. E não para eu viver em mim mesmo. No final das contas, quando eu tenho, por exemplo, uma obra de arte, uma expressão artística, não existe um questionamento do artista se aquilo é bom ou ruim. Isso não interessa se é feio ou belo. O que interessa é o que eu acho daquilo e aí o esforço do público está em descobrir o que eu acho daquilo. Como se o simples fato de eu ter criado aquilo igual um cagão que você dá, já é válido e já é belo em si mesmo, porque você criou. É tirar Deus do trono e colocar o homem. Essa é a base do movimento revolucionário. E nas Olimpíadas nós tivemos isso, uma inversão da realidade. Se eu sou o que eu sinto que eu sou, para que eu vou precisar da realidade? Basta você bater no asa, que o Lamarck ia ficar muito feliz com isso. Eu bato asa aqui, eu tenho asa. Mas o que é o visão afofada? A visão afofada é justamente quando eu não aceito a realidade como que ela é, eu não busco aprimorar-me em virtudes, eu não me esforço. Eu tento criar um ambiente que me mantenha fofo, sem contato com a diversidade. É o que nós temos hoje, né? A gente tem, por exemplo, jovens hoje, que a partir do momento que eles são contrariados por usar o celular, tem um caso aqui de um menino que matou a família toda. Tem um outro caso que eu conheci essa semana, que a menina tentou acabar com a própria vida, porque o pai tentou tirar a tela dela. Então assim, tá afofado. É o que eu quero, não o que é preciso. Tá entendendo? É o que eu quero. É o que eu quero. É o que eu quero. Eu, me. Quase que um mantra. Quase que um mantra. Você quer tudo, mas você não deve nada. Eu enxergo isso como um resultado de uma engenharia social e não enxergo à toa, que tem um monte de documentação aqui atrás, tem um monte de livro aqui que fala sobre isso, dissidentes de movimento da KGB, do Partido Chinês, tem um monte aqui, que a ideia é que através desse... Aqui eu chutei algumas coisas, tá? Ao invés de colocar um contra o outro, cria uma visão afofada mesmo, porque você tem que se proteger do mundo, e você cria um sistema que facilita e evita os problemas, a gente traz sempre opção para evitar dor, né? Você não passa nem fome hoje, você tem várias opções, você não pode nem ficar sem pizza, você tem um monte de pizzaria que te atende. O que vem como sempre uma solução, mas traz muitos problemas. Você acaba com a ideia de virtude, a ideia não, você acaba com a virtude, porque no final das contas é nivelar todo mundo, né? Então o cara mais alto ou ele perde a cabeça ou perde as pernas, para o mais baixo não ficar ofendido. E isso daqui faz com que eu tenha uma divisão dentro da sociedade. Uma sociedade dividida, cindida, é muito mais fácil ser ocupada. É uma espécie de guerra isso daqui. Usada por caras que nem acreditam nisso daqui. Se for parar pra pensar, é isso que eu ia falar. Engraçado que a mentalidade revolucionária da igualdade, ela só nasce quando a gente deixa a liberdade rolar e a galera fica meio frouxa, né? Exatamente. Porque quando você vai nos países que seriam os modelos da mente revolucionária, esses países não aplicam a mente revolucionária. Nem a pau, nem a pau. Mas
uma sociedade de igualdade. Aí você fala, pô, Mas na Rússia não tem igualdade. desconheço um lugar que tenha mais igualdade do que lá no Kim Jong-un, lá na Coreia do Os Norte. caras é o seguinte, mas é forçado a ser igual. exatamente, é Mesmo assim, lá não tá lembrando essas coisas. Não é outro, o cara é ele que manda, o resto é tudo abaixo, né? Então. A casta dele que manda, ele que impõe. Você não vai ver uma Coreia do Norte com uma pequena parada gay na Coreia do Norte, ainda não, E que a China, aconteceu. O pessoal, se for pegar hoje a China, os caras acham que comunismo é um movimento, ele é uma proposta econômica financeira. Não, não é isso daí não. Você pega na China, por exemplo, hoje ela tem muito capital. Você tem participação do Estado nas empresas todas, essa BYD aqui, Bjorn Dreams lá, de carro elétrico, tem participação do Partido Comunista Chinês. Você tem a Xiaomi, por exemplo, tem participação do Partido Comunista. Então, toda vez que você compra um produto desses caras, você está financiando o Partido Comunista Chinês, o PCC, né? Essa é uma forma de você fortalecer o próprio partido. Então, eles dão ali uma liberdade financeira. Óbvio que você tem uma imposição, você tem hoje nota social na China, então dependendo da tua nota, se você é um cara que paga imposto, se você tem graduação, pós-graduação, você tem liberdades, você tem mais possibilidades. Se você é um cara que já foi preso, por exemplo, está solto, não paga imposto, tal, você tem menos liberdade. Tem casos de homens, de pessoas que não podem nem sair da cidade. As câmeras rastreiam, você tem uma pontuação para cada pessoa, e aí você tem possibilidades ou limitações. O nome disso daí é nota social. Já é um sistema de nota social. Isso aqui é uma imposição de Estado. Mas essa região de concupiscível, de satisfação imediata, o Estado alimenta. Porque é aquela coisa do pão e circo. Você tem que deixar as pessoas mesmo satisfeitas em um nível baixo e o resto você domina indiretamente. Então, o Partido Comunista Chinês ele trouxe esse plus gigantesco, diferente da Rússia, que ficou muito tempo com a União Soviética, capengando. E aí o próprio Yomi Pachepa, que é um dissidente do movimento soviético, de maior hierarquia do movimento soviético, ele falou que inclusive a queda do Muro de Berlim foi planejada pela própria Rússia. Para mostrar que o sistema estava falindo, voltar investimentos para a Rússia, fortalecer o partido dentro da Rússia e aí atacar o Ocidente indiretamente. Atacar principalmente através do processo ideológico, estimulação de movimentos coletivistas e por aí vai. Nada disso é gratuito, galera. Nada disso aqui é gratuito. Dividir para conquistar. É dividir para conquistar. Então esses caras, eles investem nisso daqui. Hoje, se você for ver a Rússia, ela está trazendo, olha como que ela fala. Você já viu o próprio Putin falando, tem o idealizador chamado Dugin, tem o livro do Olavo, que o Olavo debate com o Dugin, ele amassa o Dugin. Dugin é o consultor do Putin, né? É a cabeça, né? E a Rússia hoje ela vem com uma proposta de se apresentar como uma pátria. Eles querem criar um mundo multipolar, uma nova ordem multipolar, mas que vem combater justamente o ataque à religião, o ataque à família. Então eles mandam a Zika destrói todo o nosso sistema e eles vêm com a medicação. Curioso, isso aconteceu recentemente, né? Você dá uma doença e você vende o remédio para a doença. É tipo, engraçado que todo comunista quer o comunismo, mas todo país que é comunista acaba virando conservador para poder manter a paz no país. Eles têm que fazer isso porque no final das contas a sociedade ela quer preservar. Só dá certo, por exemplo, a China só não entrou em colapso porque eles são conservadores, né? Mas eles mantêm um controle estatal muito forte, né? E aí o que a China faz para não entrar em colapso? Eles mandam os chineses pro mundo todo. Não, mas que nem eles só conseguem manter esse controle porque eles mantêm o país de maneira conservadora. Porque assim, exemplo, você não tem uma parada gay. Não, lá não tem. Você não tem criança virando trans. Não, isso não existe. Então, tipo assim, querendo ou não, o cara tá lá, tipo assim, tá numa ditadura, mas o cara olha. O homem forte. O cara olha pro ocidente e fala, pô, no capitalismo os caras tudo viciado em celular. Então, o TikTok os caras não permitem na China. O cara fala assim, pô, será que a gente deve lutar contra essa ditadura aqui na China? Vamos ver como é que tá o ocidente. Aí ele abre lá o TikTok, tá lá no reagindo a um vídeo de um cara que se identifica como um cachorro. Aí ele pensa, pensando bem, eu acho que o comunismo tá bom aqui, né? Não, os caras conservador. Lá os caras pelo menos te mantêm uma certa garantia, né? Comunismo na economia e conservador nos costumes. Capitalista na economia, os caras são capitalistas na economia. É verdade. A economia é capitalista. Ela é capitalista, mas a proposta ideológica é toda comuna. O Estado é um partido que está no domínio dali há anos.
Poder Mas, total. assim, E o povo submetido, mas submetido com conforto. Vamos manter as tradições Mas eles mantêm. para não corromper. É uma mistura, né? Eles mantêm e vendem isso daí, né? É uma mistura. É uma de mistura, tudo. porque é isso daí mesmo. A gente não pode se apegar a um recorte do que é ideologia. Os caras é o seguinte, eles querem poder, então eles fazem o possível, mudam o possível para manter no poder. Se você parar pra pensar, ele pegou um pouquinho de tudo, né? Ele falou assim, o capitalismo economicamente é o que dá mais certo pra E economia. é o que mais alimenta o Estado. Então vamos pegar o capitalismo pro Estado. O comunismo pro Estado ter o poder máximo. Isso. E o conservadorismo para poder conseguir controlar os valores, manter todo mundo na linha. É tudo usado. Quando você pega tudo isso, tem um pilar de poder total, né? É um monstro, né, cara? É um monstro. Você fala, a China é muito bem sucedida. Eu montei a sociedade praticamente perfeita. E aí que você vê o modelo chinês, a galera daqui, por exemplo, o Marçal, que está se candidatando aqui à prefeitura, o Marçal, ele acha legal o modelo chinês. Só que nesse sentido é um cabaço, porque isso daqui é justamente para manter o Estado controlando. Porque a sociedade vai ficar... Os caras estão com PIB. Ele tá meio que pegando uma ferramenta do bem, um exemplo, o conservadorismo, e tá usando por mal, né? Ele disfarça de bem. Disfarça. Não, são os bons, a gente tá mantendo os bons valores. Exatamente. Mas a gente usa esses bons valores para controlar você. Controlar a população. É isso aí. É isso aí. Então você não tem homossexualidade lá, porra. Não existe isso. Aqui, o único agente que a gente. É o seguinte, isso daqui já persiste há mais de 200 anos, né? Só que na realidade já tem há muito, muito mais tempo. A gente já tem mentalidade revolucionária desde que o homem é homem, né? Você tem ali, por exemplo, o Alexandre o Grande, por exemplo. Ele tinha uma ideia de mundo e ele foi submetendo todo mundo àquela ideia de mundo. Essa mentalidade revolucionária. Nós temos isso, sempre tivemos. Mas se eu for pensar em termos de agente histórico é que ele continua agindo ao longo do tempo, né? O Stalin não é um agente histórico. O Stalin, ele promovia um agente histórico chamado marxismo. Então esses caras, eles trabalham, eles sabem que eles vão morrer, mas eles continuam estimulando isso ao longo do tempo. Então o único eixo que é capaz de combater esse agente histórico chamado progressismo é o catolicismo. Porque é um agente histórico que persiste há mais de 2000 anos. É como se pegasse um gigante e jogasse contra um outro menor, mas é o único. E por que você acha que eles tentam combater tanto a igreja? A teologia da prosperidade que a gente vê muito em movimento protestante. Porque se você parar pra pensar, como eles já banalizaram o casamento, e o casamento pode ter um divórcio, tudo bem, Exatamente. Você pode casar quantas vezes você quiser, o amor não tem idade, o amor não tem limite. Tem um livro aqui do Gustavo. Agora falta só a igreja, né? Porque a igreja que vai... E já está sucumbindo, né? Se ele derrubar a igreja... Mas Nossa Senhora de Fátima falava sobre a apostasia do clero, né? A apostasia é quando o clero nega as próprias regras da igreja, né? Eu atendo padre, eu sei que tá pegando, eu vejo isso daí em paróquia. Os caras, cada um tem um catolicismo hoje, né? Então não precisa se confessar. Vai lá pra fila, confessa pra Deus, tá bom. Não. Não, senhor, cara, faz o que tem que ser feito, o que funciona há 2000 anos. E se tem os concílios da igreja, a igreja ela se reforma. O conservadorismo, no final das contas, ele é uma reforma. Não é porque eu tive um sonho que eu falei, puta que pariu, cara. A sociedade ela só vai existir se eu derrubar esses prédios aqui. E eu vou colocar dinamite no pé dos prédios e destruir. Não? Mas às vezes o prédio ele tá com um monte de problema de fachada, tá com problema estrutural, eu vou reformar. Então o que a gente vê hoje na Igreja Católica? A gente vê a apostasia. Tudo isso foi falado por Nossa Senhora nas aparições. Vacimbres, La Salete, Fátima. A Nossa Senhora em Kyoto, no Japão, ela apareceu também. Assim. E tudo indica que a gente está caminhando para o final das glebas mesmo, cara. Tem um livro aqui chamado Claro e Escuro, do Corsão intelectual, católico, mestre, né, que está sendo recuperado graças ao trabalho do pessoal da CEDET, lá da editora, né. Não só, tem uma outra galera, acho que está mexendo com Corsão, mas a Vídeo Editorial acho que foi foi uma das primeiras a recuperar os textos. E o Corsão, você tinha uma época aqui no Brasil, acho que lá nos anos 50, que era proibido você separar. Era uma espécie de crime, se eu não me engano. E você tinha os separatistas e o pessoal que brigava para não ter separação, né, o divórcio. Acho que é divorcionistas, eu não lembro. E o pessoal... E o Corsão mostrando, assim, com a razão dele, o problema que é trazer para a sociedade o divórcio. Então a gente tem hoje casais que duram 3 meses, dessa professora de português aí, que durou acho que 3 meses agora, né? Que ela falou que ela é católica, uma merda, né? Só falou bosta. Falou que ela é católica, mas ela não se conforma, porque na realidade para ela casamento só serve para procriação.
desconsidero tudo aquilo que não me faz bem, justifico baseado em algo que persiste há algum tempo, que passa um certo odor bom para quem escuta, mas se não me serve, não funciona. Então não serve o casamento para mim, porque eu não sou fiel, porque eu não sou dedicado, então o casamento não funciona para ninguém, portanto é baseado em uma sociedade, sei lá, ultrapassada, que então é totalmente autocentrada, né? Totalmente autocentrada, né? E fala essas besteiras, ao invés de assumir a própria miséria e falar, eu traí, por isso que não deu certo. Mas não, né? É a instituição que não funciona. Porque ela é ultrapassada. Vai ter um vídeo só sobre casamento. Porque na realidade a gente veio aqui só pra procriar, igual bicho. Tem uma coisa mais reducionista e materialista do que falar que casamento é só procriação. Olha, fala, procriação. Coisa, assim, é igual cachorro com cachorro. Uma fanculo, né? É uma merda, né? Engraçado que o progressismo vem da palavra de progredir, que nem você disse que é uma visão de que acredita que o passado é sempre os Neandertal. O passado é sempre olhado com desconfiança. E aí você pensa, não, então eles estão querendo que a gente seja mais evoluído pro futuro. Só que quando você vai ver na prática, eles estão querendo reduzir tudo. Exatamente. Simplismo, né? Isso. Então não, todo mundo é igual. Ou utilitarista, Vai falar, mas o gênero também, todo mundo é mesmo. Cada um é o que quer e acabou. É isso aí. Não tem. É sempre o ser humano que decide o que é melhor pra ele. Tipo assim, arte, qualquer coisa é arte, Você vê, tudo. é uma proposta ideológica diabólica porque ela não se submete nunca. E o diabo não submete. Você sabe que até controverso, né? O nome ser progressivo. É lógico, é que é fofo. Em resumo. Um dos melhores exorcismos que tem é a confissão, porque o diabo não se humilhou. Então, quando você se humilha na confissão, você está atacando o diabo no principal, que é a soberba. O progressismo, quando eu tenho essa ideia do eu centrado e o que é melhor para mim, e eu sou o que eu sinto, e eu entendo o que é bom para mim, e que se lasca as tradições que os antigos falavam, lembra que a história é a democracia dos mortos, né? Chesterton já falava isso sabiamente, né? Quando eu não olho para a história, quando eu não olho para as nossas tradições, eu nego o que funciona e priorizo aquilo que é relativo a mim, eu estou falando que no final das contas, eu me basto. Eu sei o que é bom, eu sou o senhor de mim mesmo. Não é. Você não faz crescer um fio de cabelo na tua cabeça, para de ser um mala. Então o livro do Corção, ele trabalha justamente, depois a gente fala sobre isso daí. O divórcio, cara, tem duas coisas que estão acabando com a nossa sociedade, e uma retroalimenta a outra. Porque uma família que divorcia, essa criança possivelmente não conseguirá ter um relacionamento maduro e que prolongue ao longo do tempo, né? Que dure. Pornografia e divórcio. Pornografia, somente nos homens, tá? Mulher é difícil ver mulher viciada em pornografia, mas tem. Beleza, people? Então acho que deu para entender mais ou menos, tá? Isso aqui é um assunto muito complexo. O próprio Olavo falava disso daqui, ele falou por centenas de horas. É o que eu entendo e é como que eu enxergo isso. Na psicologia acontece isso, principalmente com a psicologia baseada em evidências, né? Ou seja, desconsidera, né, aquela psicologia de âmbito mais subjetivista ou humanista, analista, que tem o seu lado bom, positivo. Toda a visão que São Tomás trouxe para a psicologia, que ele não chamava de psicologia naquela época, ele chamava de moral, fala que nada serve porque tudo, no final das contas, é uma espécie de achismo, uma coisa arcaica. Então o que interessa é o dado dos estudos, da ciência e aquilo que é comprovado cientificamente. Sendo que eu duvido que você consegue me responder o que é ciência e se é científico em si, tem que ser questionado. Não é uma lei. Não é uma lei. Beleza? Você questiona aquilo porque faz parte do método científico o questionamento. Então, o cara que trata o estudo que saiu falando que se você dormir menos que 6 horas você vai ter demência com uma certeza absoluta, ele não sabe o que é ciência antes de qualquer coisa. Não sabe. Ele trata isso como se você não respeitar isso, você automaticamente está excluído da psicologia. Que é os malas da psicologia baseada em evidências. Que anda com um DCM embaixo do braço, um livro de neuro embaixo do outro, cagando regra. Mas você vai falar sobre aspectos elevados, o cara não sabe nada. Você não passa de um bicho, de um ser biopsicossocial. Um chimpanzé que aprendeu a ler e escrever. Só.
Pelo amor de Deus, né? Ó, como já dizia os meus parentes italianos, sabe o que significa isso aqui? Não faço ideia do que significa isso. Vá tomar no... Ah, me fechou o vídeo. Beijo pra vocês. É nóis. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, ainda bem que o Thiago lembrou. Se inscreve no canal, curta, comente, compartilhe, me xingue, seja engajamento pra mim, eu não tô nem aí, isso me deixa mais antifrágil, hein? Então manda bronca aí, pessoal. Aqui a gente comentou sobre as Olimpíadas e falou de todo o conceito, tanto filosófico, político Falou. quanto psicológico. Exatamente. Então comenta aqui embaixo se você tem algum outro tema, alguma outra ocasião que você viu que pode ser destrinchado. E comece a identificar isso nas coisas mais simples, hein? Lembrando que o mal sempre entra por uma fresta, ele não se escancara, tem um motivo de ser assim, tá? Hoje foi Olimpíadas, amanhã pode ser um filme que você viu. Boa, pode série, ser uma série Netflix. Série pode Netflix. ser uma notícia, pode ser uma propaganda. Viu alguma coisa que você acha que dá pra destrinchar aqui na questão? Manda, fala comigo. Nós. Manda lá no Instagram e é isso. Fui.